dia, irmãos. Nessa manhã de segunda-feira, nossa devocional tem como título A Esperança que Não Falha. E eu queria usar o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos 17 e 18. Lucas 24, versos 17 e 18, que diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles fararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O texto, irmãos, narra o episódio em que dois discípulos de Jesus, estão a caminho de Emaús, vindo de Jerusalém, estão lamentando que o Senhor deles havia morrido há 3 dias, e com a morte de Jesus, o projeto de libertação da nação de Israel, do domínio do Império Romano, havia sido enterrado com eles. Era o pensamento dos discípulos de Emaús. O texto revela que esses discípulos estavam desorientados, desapontados, desolados. Sua esperança não se realizara. Jesus, então, ressurreto, resolve fazer companhia a eles pelo caminho. Eles, então, não percebendo que era Jesus que estava com eles, fazem-lhe o seguinte questionamento: És o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Entendendo o contexto aqui, irmãos, somos esclarecidos que eram eles, os discípulos de Emaús, que não sabiam o que estava acontecendo. Eram eles e não Jesus, que não estavam sabendo interpretar os fatos, que não abriram os olhos para a nova realidade que rompera naqueles dias e que vem se desenvolvendo até os nossos dias. Os discípulos de Emaús depositaram suas esperanças em objetivos equivocados. Por essa esperança equivocada, vã, inútil, sem futuro, estavam enganados a respeito de Jesus. Viram-no como o Rei Messias, restaurador da glória terrena de Israel, coisas que Jesus nunca pretendeu ser. A esperança fracassada deles nada tinha a ver com a vontade de Deus como compreendida, vivida e ensinada por Jesus. Vejam bem, irmãos, a esperança equivocada deles só lhes fez mal. Ela os isolou e afastou da comunhão dos outros discípulos. Ela os tornou fechados ao testemunho das mulheres e, alarmados, ela os impediu de reconhecer Jesus ao seu lado, vivo e vencedor da morte. Ela os torna incapazes de compreender o caminho de Jesus à luz das Escrituras. O próprio Senhor Jesus chama-os de tolos e tardos de coração, cegos para compreender e enxergar o que realmente estava acontecendo. Agora vamos trazer essa ilustração para os nossos dias, nosso tempo de isolamento. Onde está depositada a nossa esperança? Em Jesus, é claro, você responderia na ponta da língua. Mas o que você espera que Jesus faça? Acabe logo com essa pandemia para você poder sair de casa e fazer o que você quiser? Use logo a ciência para descobrir uma vacina que nos previna dos efeitos da contaminação da Covid-19, para voltarmos à nossa rotina de vida secularizada? Não podemos, irmãos, cometer os mesmos erros dos discípulos de Emaús, esperando pelo que não devemos esperar, por nossa própria conta e risco.
esperando o fruto do nosso desejo, produto da nossa imaginação apenas, mas não a vontade de Deus. Podemos nos iludir como os discípulos de Emaús, com esperança de grandeza aos olhos humanos, poder, riqueza, fama, privilégio, posições de destaque, tudo ao contrário da proposta de Jesus. É esperança fadada ao fracasso, irmãos. Esperança falhada que não vem de Deus. E se não vem de Deus, é bom que fale mesmo, irmãos. Mas Jesus não desiste dos discípulos de Emaús. Jesus não desiste de nós, nem de ninguém. Ele os esclarece, e a todos nós também, a realidade do sentido da esperança. Se a esperança dos discípulos de Emaús falhou, a de Jesus não falha, irmãos. E qual é essa esperança que não falha? A esperança que não falha é a dos que seguem a proposta de Jesus, o caminho do serviço, que envolve submissão à vontade de Deus, solidariedade para com o próximo, disposição para o sofrimento e que resulta em glória exclusiva para Deus. O sofrimento pode ser inevitável, como foi para Jesus, mas não tem a última palavra, não é a realidade definitiva. Jesus está vivo, a sua esperança não falhou. A cruz pode ser escândalo e loucura, mas é sabedoria, poder de Deus para os que são chamados, para os que estamos sendo salvos. Por isso, é possível tomar a cruz e suportar o sofrimento na coragem da esperança que Jesus veio trazer a nós. A companhia de Jesus trouxe aqueles discípulos o esclarecimento que recolocou e com entusiasmo no caminho que eles deveriam estar, o retorno para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter se ausentado. E na companhia dos demais discípulos, a Igreja de Jesus cumprir a missão que o Senhor havia lhes dado. Essa esperança renovada, transformada, ressuscitada, viva e para sempre é a nossa esperança. A esperança que está em Jesus, que ressuscitou, que vive está. Nessa esperança estarão todos que depositarem em Jesus a sua esperança. Assim fizeram os discípulos de Emaús que voltaram para Jerusalém. Assim devemos fazer todos nós, que depositamos nossa esperança em Jesus. Não nos nossos objetivos, mas nos objetivos para os quais Jesus veio resgatar aqueles que o Pai lhe deu. Resgatar também o cosmos por tantas violências que durante todos esses séculos essa humanidade lhe fez sofrer. Essa esperança de que Jesus volte para completar o seu projeto de redenção. A esperança que não falha é a esperança depositada em Jesus e nas propostas redentoras de Jesus. É esperança em Jesus e nas propostas que Deus trouxe em Jesus para realizar e para completar. A esperança que não falha é a esperança de que Jesus virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que tenhamos uma ótima segunda-feira, depositando a nossa esperança em quem não falha, em quem não tarda, em quem voltará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.